Olá, terceiro ano, tudo bem? Aqui, como eu prometi para vocês, eu vou falar um pouquinho do reino Monera, que é o reino das bactérias. Tudo bom? Vamos lá. Bactérias, normalmente de 2 a 5 micrômetros de comprimento, bem pequenininhos. Organismos unicelulares, ou seja, apresentam uma única célula. Procariontes, ou seja, tem aquela célula que não tem envoltório nuclear, a carioteca. O DNA, ó, fica aqui espalhado pela célula, certo? Incluídos, então, no domínio chamado arqueia, as arqueobactérias, que é um grupo aí acima de reino, né? E bactérias. Percebam aqui, então, uma estrutura simples de bactéria. Nós temos, como eu falei, o material genético, DNA espalhado dentro aí do citoplasma, pelo citoplasma. Não há membrana nuclear, certo? Protegendo, envolvendo. Temos aqui o plasmídio, que é um DNA circular, e geralmente o plasmídio, ele carrega características como resistência a antibióticos. Temos a cápsula, que é uma estrutura a mais externa aqui da bactéria, que eles podem apresentar quando eles estiverem, por exemplo, em um ambiente que não é propício à sua sobrevivência. Vamos supor assim, um ambiente extremamente salino. Para a maioria das bactérias, isso não é bom, elas morreriam. Então, elas percebem esse ambiente e rapidamente criam uma cápsula protetora, e essa cápsula fica ali protegendo, aguardando um momento certo de se desfazer e de chegar em um ambiente favorável para que elas continuem sobrevivendo, vivendo ali, tá bom? Temos os ribossomos, que são, lembra, estruturas de organelas, né, que servem para a produção de proteínas. Temos aqui também, ó, nessa faixinha aqui, para mim é bege, tá? Parede celular, que é mais aí uma proteção para a célula, bem resistente aqui, contra também as agressões aí do ambiente, e fornece para a bactéria uma resistência, uma certa resistência, e a membrana plasmática, que é comum a todas as células, certo? Que também tem aí uma função de permitir a passagem de substâncias, ela que vai controlar a entrada e saída de substâncias nas células, menos, lembra? Menos a água. O citoplasma, que é essa estrutura toda aqui, digamos, interna, gelatinosa, onde vai abrigar as outras organelas. Os flagelos, que são estruturas de locomoção, algumas bactérias vão ter, outras não. Fímbrias também são estruturas aqui que vêm aí próxima à membrana plasmática, ó, tá vendo que elas até saem daqui da membrana plasmática, que tem algumas funções, como por exemplo de reprodução. Tá aqui, ó, já expliquei tudo praticamente, né? Deixa eu ver aqui, ó. Podem ou não formar colônias. O que é colônias? Várias bactérias juntinhas uma das outras, ajudando aí até na questão de sobrevivência nos ambientes, na captação de nutrientes também. Tá? A parede celular, constituída de peptidoglicanos. Peptídeo lembra proteínas. E glicano tem a ver com glicose, com carboidratos. A cápsula de polissacarídeos, muitos, sacarídeos, açúcares, alguns apenas. Citoplasma, ribossomos, que vão fazer a síntese. Granulados ou com inclusões, que são armazenamentos. Nucleóide, local do cromossomo bacteriano, onde o cromossomo está, tá? Pode ser único ou circular. Único e circular. E o plasmídio, molécula pequena de DNA circular de duplicação independente, ela vai se duplicar independentemente. Flagelos, que alguns têm, fímbrias, fixação de superfície e também ajuda na época ali da reprodução. Pile, fixação no momento da reprodução, que é formado por fímbrias. Bom, morfologia de bactérias. Nós temos essas bolinhas, quando tem duas, são os diplococos, os streptococcus
pneumonia, que seria um causador da pneumonia, por exemplo. Streptococcus são vários cocos unidos, tá? Enfileirados. Nós temos os estafilococos, que é esse conjuntinho aqui sem uma forma definida. Tétrade, formando 4. Sarcina, formando esse cubo. Bacilos. Eles têm os streptobacilos, que são enfileirados aqui, essa forma de bastão. Flagelado, um bacilo flagelado, salmonela. E endósporo, que tem aqui uma protuberância na membrana plasmática, e aqui seria o núcleo. Clostridium botulinum, que é a do botulismo. Outros, vibrião, que tem esse formato de vírgula, e com flagelo. O caso do vibrião cholerae, que é da cólera. Espirilo, tem vários flagelinhos aqui. Espiroqueta, que parece um fio de telefone. Também temos superbactérias aí. São bactérias já resistentes a antibióticos. Elas têm, por exemplo, no seu plasmídio, um DNA que ajuda a resistência a essas substâncias antibióticas, tá? O uso de antibióticos de forma desnecessária ou incorreta pode acabar selecionando bactérias resistentes, e aí não adianta ficar tomando mais. O Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, é resistente a esse antibiótico já, tá bom? E aqui está a importância das bactérias. Elas têm habitat diverso, água, ar, solo, dentro de outros organismos, como os nossos também, né? Até em locais de altas pressões e condições extremamente inóspitas para a maioria, como ambientes salinos, muito quentes, muito frios. Participam do ciclo de nitrogênio, depois eu vou explicar um pouquinho mais à frente, tá? Na produção de alimentos, fabricação de iogurte, queijos, coalhadas, que seriam os lactobacilos. Indústria farmacêutica, produção de antibióticos como a penicilina e vitaminas. Engenharia genética, geneticamente modificados, eles ajudam aí a produção de remédios ou de substâncias, né, hormônios, como no caso da insulina e o hormônio do crescimento. O gênero Pseudomonas, eles ajudam na descontaminação, na biorremediação de locais poluídos. Por exemplo, eu trabalhei lá na minha faculdade, o meu TCC foi sobre alguns micro-organismos, como a Pseudomonas, que ajudam na biodegradação de ambientes poluídos, por exemplo, por óleo contaminado ou por petróleo. Tá? Existem bactérias e fungos também que ajudam nessa despoluição de ambientes. É muito legal, muito interessante. Bom, as bactérias úteis ao homem, porque bactéria não é coisa ruim só não, tá? Os lactobacilos, que vão ajudar aí na produção de alimentos, olha aqui, né, o famoso Yakult e os derivados. Temos aqui o kefir, tá? E aqui, ó, a forminha dele de bastão, para vocês terem uma ideia de como ele é lá dentro, né? Tem um monte desse aqui no lactobacilo, no Yakult, por exemplo. Fixadoras de nitrogênio. Então, nas raízes de algumas plantas, como o feijão, como a ervilha, nós temos aí bactérias aqui nessas bolotinhas que auxiliam esta planta a retirar o nitrogênio atmosférico e transformá-lo ali em substâncias nutritivas para a planta, ricas aí em proteínas, por exemplo. Olha aqui, procariontes no ciclo do nitrogênio, ou seja, bactérias aí nitrificantes. Ó, procariontes fixadores de nitrogênio vão converter o nitrogênio atmosférico, que está aqui, ó, em amônia, por exemplo, NH3, tá? As bactériazinhas aqui. Então, essas nitrificantes convertem a amônia em nitritos e nitratos, que vão, ó, para absorção aí nas raízes de outras plantas, inclusive. E esses nitritos e nitratos, através de outro tipo de bactérias aí, as desnitrificantes, elas vão transformá-los em, novamente, né, gás nitrogênio que vai para a atmosfera. Então, aqui é o ciclo do nitrogênio, que eu creio que nós vamos ver aí logo mais nas aulas,
que ficou faltando entre os ciclos lá biogeoquímicos. Aqui são as bactérias decompositoras. Eu tirei essa imagem do sistema ético, não sei se daqui para ver, tá? Uma sombrinha dele, é um sistema de ensino muito interessante e muito bom. Tá? Isso aqui são imagens deles. Então, nós temos aqui os seres produtores, lembra a cadeia alimentar? Temos os produtores, os consumidores primários, que se alimentam dos produtores, os secundários e, por fim, lá no final da cadeia, os decompositores, tá? Que vão pegar a matéria morta ou não e decompor em matéria orgânica, né? Em matéria inorgânica. Então, aqui no solo, na água, nós vamos ter aí fungos e bactérias no solo, por exemplo, quebrando aí essas moléculas e devolvendo à natureza na forma de substâncias inorgânicas para novamente os produtores poderem usar e produzir o seu alimento. Bactérias patogênicas, ou seja, causadoras de doenças. Temos o Streptococcus pneumoniae, que vai causar pneumonia. Temos esse aqui, ó, que vai causar a cólera. Escherichia coli, que é muito comum aí nas fezes. Identificador aí de... isso aqui é um indicador de água suja, por exemplo, água do mar suja, imprópria para banho, tá? Tuberculose, causado pelo bacilo de Koch, ó. Então, é um bacilo, um bastão. Temos também, ó, Mycobacterium leprae. Olha o nome, né? Qual é a doença? Lepra, ou hoje conhecida como hanseníase. Clostridium tetani, olha o nome. Tétano, né? Vai causar o tétano. Olha que bonitinho esse daqui. Bonitinho, mas ordinário. Antibiótico, penicillium. Essa estrutura aqui, ó, que forma, tá? Aqui são vários fungos aqui, certo? Ele cria, ó, ele tá aqui, ele cria esse halo aqui de proteção. Então, a bactéria, que é tudo isso daqui, ó, as bactérias são tudo isso daqui. Elas não conseguem chegar no fungo, porque ele cria uma substância que, digamos, protetora, que impede a proliferação de bactéria em torno dele. Então, eles descobriram essa substância, que é os antibióticos no caso, tá? Nesse caso, penicilina. Cianobactérias ou bactérias azuis são essas aqui que nós vemos em lagos, em ambientes aí de extrema quantidade de matéria orgânica. Essas bactérias se proliferam de uma maneira muito acelerada, levando à coloração desses ambientes aqui de verde, por exemplo. Essa aqui é uma cianobactéria, tá? Essa aqui é uma outra. Essa aqui é a imagem real em microscópio óptico, tá? Essa daqui já é uma imagem mais elaborada, colorida em microscopia eletrônica, que é um pouquinho mais assim, moderninho. Arqueobactérias são as bactérias aí que vivem em ambientes extremos, como muito salgados, de altas temperaturas, próximos a vulcões e geleiras também, então em extremidades aí de temperatura. Esta imagem aqui é de um ambiente onde bactérias, arqueobactérias, podem viver, que aqui é bem no fundo de um mar, tá? E aqui tá tendo umas erupções aqui vulcânicas e nós encontramos esses seres aqui nestes ambientes. Então, pessoal, a aula de hoje é essa apenas, tá? Depois eu vou falando mais de outros reinos aí para vocês. Para vocês, bons estudos e fiquem com Deus.